E nesta sexta-feira, o presidente Lula fez a primeira aparição desde a cirurgia no quadril, no fim de setembro. O presidente participou por videoconferência do evento de 20 anos do Bolsa Família. Ao lado da mulher, Janja, Lula comentou a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O presidente chamou a reação israelense aos extremistas islâmicos de insana. Eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza. 1.500 crianças que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel. Mas também não pediram para que Israel reagisse de forma insana e matasse eles. Na tarde de hoje, o Hamas anunciou que libertou 2 mulheres, mãe e filha, que eram mantidas reféns. Elas são norte-americanas e, segundo o porta-voz do grupo terrorista Abu Obaida, a libertação ocorreu, abre aspas, por razões humanitárias, fecha aspas. De acordo com a emissora BBC do Reino Unido, o Hamas negocia com as forças israelenses a libertação de alguns reféns em troca de um cessar-fogo imediato. Segundo Israel, há mais de 200 reféns do Hamas na faixa de Gaza, incluindo 20 crianças. Ontem, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, convocou para esta sexta-feira uma mobilização geral de árabes e muçulmanos que vivem em países vizinhos a Israel. No discurso, Ismail pediu que os simpatizantes do Hamas na região marchem em direção às fronteiras com Israel. Recentemente, houve conflitos na divisa entre Líbano e Israel, mas não se sabe se eles estão conectados à convocação do líder do Hamas. Bom, e a gente abre nossa rodada de análise e comentários nesta sexta-feira, dia 20 de outubro, dando as boas-vindas direto de Brasília, Alexandre Garcia, muito boa noite. Lula, então, Alexandre, reapareceu depois de 20 dias aí, né, da cirurgia no quadril, também de uma cirurgia plástica que ele fez, né, para atacar Israel e dizer, então, que a reação israelense é, entre aspas, insana. Já comentamos aqui ao longo de toda essa semana que, infelizmente, né, Alexandre, esse governo escolheu o lado errado da história e a situação só piora cada dia mais. Boa noite. Boa noite. Claramente com essa manifestação do presidente do Brasil, né? Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Cristina, Silvio. Olha, o Hamas falando em libertar por razões humanitárias é tão irônico quanto o presidente Lula achar que Israel não pode reagir ao ataque desumano que sofreu, né? Olha, quando os alemães atacaram Coventry, depois Londres, quando os aliados arrasaram Dresden, Berlim, quando jogaram bombas atômicas em Hiroshima, Nagasaki, quando houve a destruição de Stalingrado, morreram muitas crianças. Infelizmente, o ônus da guerra. Agora, eu não sei por que, se é desinformação ou se é omissão voluntária, o presidente do Brasil não fala nos foguetes do Hamas, que não pararam nunca. Não pararam nunca foguetes de Gaza sobre as cidades israelenses. E foguetes são burros, como a gente sabe. O míssil é inteligente, procura o alvo. O foguete é burro. Depois de disparado, ele cai em qualquer lugar, inclusive no estacionamento de hospital, né? Então, de hospital da própria faixa de Gaza. Então, as pessoas... Israel está cheio de gente com traumas, com sequelas, com mortos, dos ataques de foguetes que saem da faixa de Gaza das últimas décadas. Tanto que todo mundo mora em lugares onde tem um bunker, onde tem uma casamata de concreto para se abrigar dos foguetes que chegam de inopino. Então é bom lembrar disso. Aliás, o Hamas e Hitler têm os mesmos foguetes burros. As V2 e V1 que saíam lá de Peenemünde para atacar Londres eram assim, iguais, né? A Noite dos Cristais, em 8 de novembro de 1938, em que saíram para matar judeus, foi parecido com o sábado em que houve a incursão do Hamas para matar indiscriminadamente bebês, mulheres, idosos, gente completamente desarmada, né? Então, acho que
o presidente ou está tomando partido, obviamente, expressamente, ou não sabe, ou está mal aconselhado. Ele já não tem mais idade para ser mal aconselhado, né? Ele conhece os fatos do mundo. Então, é pena que fica esse registro do Brasil, inclusive, trazendo para cá uma questão interna lá, enquanto há muitas aqui na nossa Amazônia para serem resolvidas. Paula. Cris Grêmio, muito boa noite, excepcionalmente conosco nesta sexta-feira. Cris, estamos te fazendo trabalhar aí nesta sexta-feira, dia 20 de outubro, seja muito bem-vinda. Então, segundo o governo de Israel, né, Cris, a gente está chegando na segunda semana desse conflito triste, tenebroso, dessa guerra no Oriente Médio. Há pelo menos aí 200 reféns do Hamas na faixa de Gaza, incluindo 20 crianças. E a gente precisa noticiar ainda que o presidente Lula reapareceu depois de 20 dias para dizer, então, que a reação israelense é insana. Boa noite, Cris. Boa noite, Paula. Um prazer estar aqui com vocês às sextas também. Boa noite, Alexandre, Silvio, Ana Paula e boa noite para a nossa audiência. Pois é, a gente fica estranhando, né? Depois de ficar tantos dias sem aparecer, a gente imaginava que ele já pudesse ter refletido sobre todas as notícias, sobre tudo que a esquerda fez de errado aqui no Brasil em relação a análises desses ataques terroristas contra Israel e a óbvia posição pró-terroristas que os esquerdistas estão fazendo, e talvez vir a público para lamentar com mais ênfase a morte de brasileiros, né, que o Itamaraty colocou apenas como uma notinha de falecimento, como se tivesse sido um ataque cardíaco repentino que matou aqueles brasileiros lá. Não, eles foram assassinados por terroristas cruéis num ataque brutal. E não foram só brasileiros, foram cidadãos de vários países e centenas, aliás, milhares de israelenses. Então, o presidente Lula vir agora falar das coitadinhas das 1.500 crianças palestinas, sim, se é que é verdade, não sabemos, né? Porque, veja, para terem morrido 1.500 crianças palestinas num único ataque, quantos adultos também morreram? Ou essas 1.500 crianças estavam servindo de escudo humano, como é comum o Hamas fazer com o povo palestino que é subjugado por esses terroristas? Mas a gente não viu notícia de 3.000, 5.000 adultos mortos juntos com essas 1.500 crianças. Então, o primeiro questionamento, eu acho que tem que ser feito em relação a esse número, porque um presidente da República vir a público depois de um sumiço, né, depois de um silêncio de semanas, tudo bem que estava se recuperando de uma cirurgia, mas um silêncio que foi cobrado, e aí ele vem a público e eventualmente espalhando uma fake news, é feio demais, né? Mas é feio demais ele não lembrar que 40 bebês judeus foram degolados pelo Hamas antes de começar essa guerra, antes de Israel se ver obrigada a defender sua população, a defender seu país. E além desses 40 bebês, várias outras, muitas, dezenas de crianças israelenses também foram mortas pelo Hamas, e não vimos o presidente Lula se manifestar. E assim como esses bebês e essas crianças, adolescentes, homens e mulheres, jovens ou idosos, estuprados, torturados, alguns estão nas mãos desses terroristas aí que agora, né, fazem espalhar para o mundo que por razões humanitárias, olha que bonzinhos, libertaram uma mãe e uma filha americanas, se não me engano. Precisamos saber que recado eles mandaram, né, por elas e o que aconteceu com elas antes delas serem libertadas. Então, eu acho muito, mas muito complicado para um presidente da República vir a público defender um lado, fazendo como se um lado fosse vítima, quando é esse lado o agressor, o que iniciou a guerra, e esquecendo o outro lado, sendo que do outro lado há inclusive cidadãos brasileiros, não dá para tolerar. E aí eu queria trazer aqui para o nosso debate duas contribuições do chat. A Leila Penha escreveu aqui, 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza, está questionando justamente o número. Deve ser um número que nem as das crianças passando fome aqui no Brasil. Está lembrando daquela fala antiga do Lula em que ele confessava, que inventava que no Brasil existiam 25 milhões de meninos de rua, que no exterior eles adoram ouvir esses números e pouco importa se é verdade ou mentira. Então é essa imagem que o atual presidente da República tem ainda para as pessoas quando elas lembram de números, né? E a outra mensagem que eu queria trazer aqui do nosso chat também, que eu achei pertinente, a Val Laranjeira escrevendo o seguinte:
Ele conseguiu aprender a falar terroristas, agora falta ler o estatuto do Hamas, ler as metas desses terroristas. Lembrando que no estatuto do Hamas está escrito que uma das metas é eliminar Israel, é extirpar, é aniquilar, para usar os verbos que o próprio presidente Lula já usou contra bolsonaristas, né? O Hamas usa contra israelenses. É tudo muito triste, hein, Paula? Sem dúvida. Ana Paula Henke, muito boa noite. O Brasil abriga aí pouco mais de 120 mil judeus e até agora, né, Ana, infelizmente essa população não ouviu, não recebeu uma nota para repudiar com firmeza o terrorismo. E agora a gente ainda tem que repercutir esse tipo de declaração do presidente Lula. Boa noite, Ana. E não vai ouvir, Paula, não vai ouvir um governo que está alinhado com o Irã. Não vai ouvir nenhum ato, nenhuma ação de solidariedade por parte desse governo. Boa noite, Paula, boa noite, mestre Alexandre, Cris, Silvio, boa noite à nossa audiência maravilhosa. E a Janja, hein? O que a Janja está fazendo ali do lado? Uma situação de guerra, numa situação de conflito grave. Por que esta primeira-dama precisa aparecer em absolutamente todas as fotos? Tudo, como Augusto diz muito bem, parece uma cuidadora, tem que ficar o tempo todo, né, cuidando. O Lula, claro, que ele expõe que ele bebe na mesma fonte que a velha e carcomida imprensa bebeu nos últimos dias. Há 4 dias nós ouvimos que mísseis israelenses atingiram o hospital na faixa de Gaza, 500 mortos. Já foi confirmado que foi o foguete do próprio Hamas que caiu, como o Alexandre disse muito bem, no estacionamento do hospital. E até hoje, Paula, ninguém desmentiu, ninguém corrigiu, continuam alimentando essa narrativa de que Israel agora é o grande vilão dessa história. 1.500 mortos. De onde o Lula tirou esse número? Do Hamas? Da fonte Hamas, um grupo terrorista? Só se foi 1.500 mortos sendo usados como escudos humanos, que é o que o Hamas faz. E aí, dentro do contexto de tudo que nós estamos vendo desde 7 de outubro, o Lula colocar na mesma frase Hamas, grupo terrorista, terrorismo, porque grupo terrorista ele não falou, terrorismo e razões humanitárias, lado humanitário. Vamos lembrar aqui a história, então, para o presidente do Brasil, que socorristas e legistas contaram ontem numa coletiva de imprensa. Caso o Lula não tenha prestado atenção, né, nas fontes reais, né, de democracias livres, de jornalistas independentes que estão lá em loco reportando o que está acontecendo. 2 legistas e socorristas, senhor presidente Lula, disseram que eles entraram numa casa e os pais, o casal, estava morto, com as mãos para trás, amarradas, e as cabeças no chão. E os filhos, de 6 anos e 8 anos, estavam também mortos, com sinais de tortura, sem dedos, sem olhos. E o senhor fala em razões humanitárias da barbárie de Israel. Infelizmente, Paula, vamos entrar num contexto histórico do conflito entre Israel, um grupo terrorista bárbaro que cometeu uma carnificina contra o povo judeu. O Brasil vai entrar para estas páginas que estamos testemunhando do lado errado da história. Carnificina, né? Essa é a palavra aí para traduzir o que a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu vou recorrer à capa da Revista Oeste da semana passada, Silvio, um belíssimo trabalho que você fez para traçar esse panorama, para ajudar a explicar aqui também para a nossa audiência, para quem nos acompanha, por que
que a esquerda, né, escolheu o lado do terror. Está aí, a gente exibe na tela aí essa belíssima reportagem que estampou a capa da edição da semana passada, e acho que só vem aí reforçar agora essa declaração do presidente Lula sobre o ataque que Israel sofreu do Hamas. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, Ana, Alexandre, Cris, boa noite para quem fecha a semana conosco. Paula, começo então respondendo a sua pergunta. Por que a esquerda está do lado errado da história? Porque a esquerda tem um sério e histórico problema e dilema com os valores judaico-cristãos. Este é o ponto. Partimos dessa premissa. Porque a velha imprensa tem um grande problema e está contra as cordas nesta cobertura. Porque parte dela se submete ao PT e a este governo, e a outra parte não consegue esconder a sua própria paixão pelos valores da esquerda. Bom, o presidente Lula poderia ter ficado calado, é evidente, já que apareceu para reafirmar que o Brasil pretende permanecer do lado errado da história. O Brasil, desde que o Lula chegou ao poder na virada do século, houve-se aqui no Brasil um pleito para que ocupe uma cadeira permanente, que o Brasil seria merecedor de uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Pois, por coincidência, quando a guerra em Israel estourou, o Brasil está na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU e teve uma resolução sobre esse conflito vetada pelos Estados Unidos, que, como é membro permanente, tem poder de veto, portanto, foi barrada a resolução brasileira, um vexame diplomático para o chanceler Mauro Vieira, para o chanceler informal, assessor de assuntos internacionais Celso Amorim e, claro, evidentemente, para o presidente Lula, que pleiteia também um prêmio Nobel da Paz. Uma vergonha. O Brasil mostrou a sua pequenez ao não reconhecer o direito de Israel de revidar ao terror, de responder o terror. É uma bandeira histórica a defesa da causa palestina para o PT. Desde 1980 é assim. Porém, todos eles agora estão se escondendo atrás dessa causa palestina, legítima e honesta, mas que não tem nada a ver com o Hamas. Nós estamos aqui há praticamente 15 dias falando isso, que a causa palestina está sendo utilizada e o Hamas faz mal ao povo palestino. A causa palestina está sendo utilizada como uma espécie de pano, para um esfregão. É mais do que passar pano, é um esfregão nessa história. Porque basta se lembrar que o Hamas é simpatizante do PT. O Hamas parabenizou o presidente Lula pela sua eleição. E o Lula, nessa mesma fala que nós exibimos na abertura do programa, se comportando ali como um sindicalista, talvez, ele se refere ao Hamas como se estivesse na Vila Euclides, nos anos 80, no ABC. Ninguém falou com o Hamas não... Como se o Hamas realmente funcionasse dessa forma. É um grupo terrorista, talvez esteja ali entre os 3 piores hoje ainda em atuação, né? Uma organização que ainda atua no mundo, junto com o Hezbollah, junto com o Estado Islâmico. Os métodos são muito parecidos, são métodos que flertam o tempo inteiro com a selvageria, com o banho de sangue e com a escuridão. E é disso que se trata, afinal de contas, ao fim e ao cabo. A civilização, o único país democrático naquela região, ante o terror, ante a escuridão. Porém, o presidente não consegue colocar o Brasil, depois de 20 dias, numa situação um pouco melhor aos olhos do mundo. E termino dizendo que, de novo, no final da história, o tempo vai passar, né? E o tribunal da história, ele pune. E eu tenho certeza absoluta que o desgaste causado por esse posicionamento do governo brasileiro, da diplomacia, do presidente, do PT, que conseguiu entrar em atrito até com o embaixador de Israel, quando, na verdade, o que o presidente e o PT deveriam fazer, a senhora Gleisi Hoffmann, com aquela nota indecente do PT, eles deveriam prestar solidariedade às famílias enlutadas, 2 jovens de 24 anos brasileiros que foram mortos quando estavam numa festa de música eletrônica, e mais uma outra brasileira de 42 anos. Eles não conseguiram sequer expressar solidariedade a essas famílias de brasileiros mortos e dizer que eles foram vítimas da barbárie do Hamas.
Talvez essas famílias merecessem minimamente isso. Mas a história vai deixar tudo isso muito claro um dia. Né? Que o povo, a maioria do povo brasileiro hoje, está do lado de Israel, que vai vencer essa guerra. Mas, infelizmente, o governo não está. Isso vai ter um preço lá na frente. O PT e, por consequência, o governo Lula ficaram nus. Essa guerra desnudou a esquerda.